Olha, um tremor de terra de 2 pontos à escala Richter foi registrado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O repórter Marcelo Semali foi conferir a repercussão desse tremor. Põe o Semali aqui ao vivo no SBT Rio Grande. Oi, Semali, boa tarde. O que você conta a respeito desse tremor de terra aí? Oi, boa tarde, Marcelo Coelho, boa tarde para quem acompanha o SBT Rio Grande. A nossa equipe fala ao vivo aqui em frente à Secretaria do Meio Ambiente, aqui de Caxias do Sul. Olha, Coelho, chegamos bem cedo aqui na cidade, horas depois desse tremor ter sido registrado, e a reação das pessoas ainda era de bastante susto, de um certo medo, um certo receio que isso pudesse se repetir até com mais gravidade. Agora pela manhã saiu a confirmação, né, que esse terremoto, que esse tremor foi de 2 graus na escala Richter, e a população, como eu disse, tentou se proteger, foi para a rua, né, não ficou dentro das casas, os prédios mais altos ontem à noite. Por volta de entre 9 e 10 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado recorde aqui na cidade por conta desses atendimentos. Vamos acompanhando a reportagem, depois a gente conversa ao vivo com um dos geólogos aqui da SEMA. Reportagem na tela. Os tremores foram sentidos durante a noite desta segunda-feira. Moradores de 4 bairros de Caxias do Sul saíram às pressas para a rua. O medo da população era de que as residências pudessem desabar. O porteiro deste prédio de 12 andares disse que os moradores entraram em pânico. Nós achamos que ia cair o prédio, depois balanceava, não sei o quê. No bairro Petrópolis, a vizinhança também ficou assustada. E tremia o chão. A bisavó de Jordana disse que ouviu um grande estrondo. Tremeu assim, mexeu com o assoalho, a gente estava sentado, sentiu nos pés e um pouquinho no sofá, mas isso aí, com os trovão, às vezes a gente está acostumado, não dei muita bola. Este casal, que mora há quase 60 anos na região, afirma que nunca sentiu nada parecido. Na hora a gente ficou assim sem saber, né? Sem ter noção do que era. Uma coisa que eu nunca tinha visto foi. A central telefônica do 193 ficou em alerta máximo. Em menos de 2 horas, os bombeiros aqui de Caxias do Sul receberam mais de 200 chamados. Eles não realizaram nenhum atendimento com gravidade, mas diante dos relatos de explosões e tremores, o comando do Corpo de Bombeiros diz que está preparado para atuar no socorro de vítimas. Dos últimos 7 anos, este é o 4º tremor registrado nesta região da Serra Gaúcha. Está em estado de alerta para alguma possível consequência para esse tipo de atividade. A região onde os tremores aconteceram fica ao lado da Universidade de Caxias do Sul. Alunos saíram das salas durante as aulas. A hipótese de detonação de rochas com uso de dinamites não está descartada. No final da manhã, sismógrafos da Universidade de Brasília apontaram que o terremoto que atingiu a região de Caxias do Sul foi de magnitude 2. Pois é, Coelho, vimos aí a população um pouco assustada, um pouco amedrontada, alguns mais, alguns menos. Agora a gente vai realmente saber o que aconteceu aqui em Caxias hoje. Eu converso ao vivo agora com o Caio Torques, que é geólogo aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde, Caio. Para o pessoal de casa que acompanha o SBT Rio Grande compreender, o que é que aconteceu exatamente ontem à noite aqui em Caxias do Sul? Bom, o evento que aconteceu ontem é um evento sísmico, um evento natural, foi confirmado hoje pela manhã pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, que é quem monitora os sismógrafos que tem aqui no estado, na região, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que detectaram o tremor. O que ocorre é um evento natural bem característico da nossa formação geológica, aqui da rocha basáltica, que ela é naturalmente fraturada e de tempos em tempos, às vezes por uma movimentação de água, às vezes por até um evento natural de acomodação, essas camadas, essa rocha, ela se movimenta, ela se acomoda e gera esses tremores. E quando isso ocorre numa área urbana, uma área habitada, esses tremores são sentidos em superfície, as paredes vibram, as pessoas sentem e realmente ficam um pouco assustadas. Mas são tremores de baixa intensidade, são tremores que, pela nossa característica, que jamais vão ser de mais fortes do que isso, de um caráter mais destrutivo do que esse que ocorreu ontem à noite. Foi um período ali em torno de uma meia hora que foram detectados vários tremores, que é uma sequência de tremores dessa acomodação, que provavelmente se estabilizou e não volta a ocorrer
logo, assim, né? Mas é um evento natural que já ocorreu várias vezes e que não é descartado que se ocorra, mas raramente vão gerar danos expressivos. Agora, Caio, as pessoas também relataram ouvir explosões, como se dinamites estivessem sendo detonadas. O próprio movimento dessas rochas pode provocar esse tipo de barulho, esse tipo de som? O que pode ocorrer é as pessoas interpretarem, às vezes, né, uma vibração, a vibração de uma parede, a vibração de um telhado, a vibração causada por esse sismo como uma explosão. Por ser um evento natural, um evento sísmico natural, ele não está associado com barulho, com explosões fortes, né? Mas ele pode ser interpretativo do momento do tremor ali, da vibração, interpretar como uma explosão. Pelo histórico, a gente acompanhou, de acordo com os bombeiros também, 4... Fala, Coelho, tô te ouvindo. Não, sem querer atrapalhar a tua pergunta, mas depois eu quero que tu faça a pergunta, por gentileza, claro. Que ele não está sem um ponto, não está nos ouvindo ali, entrevistado. Se isso pode ter alguma coisa a ver com os tremores registrados lá no Chile nos últimos dias, desde o último dia 2 de novembro para cá, estão sendo registrados vários tremores no Chile, alguns até com 6 pontos na escala Richter. Depois pergunta para ele, por favor, aí. Perfeito. Eu vou repassar a pergunta do colega Marcelo Coelho, que está lá no estúdio. Ele questiona se há alguma relação com os tremores registrados no Chile, que chegaram a 6 pontos na escala Richter agora no mês de novembro. Se existe a possibilidade de ter alguma relação, né, por estar no mesmo continente, assim, na mesma região do globo. Os tremores que ocorrem no Chile, eles são relacionados com a movimentação de placas tectônicas. Com contato entre duas placas tectônicas, então geram tremores muito mais expressivos. Às vezes são sentidos aqui no Brasil espelhos desses tremores, mas são no momento do tremor, se sente na região. Esse tremor, como não tem nenhum tremor associado ontem ocorrendo na região dos Andes, então é um fato bem local, provavelmente causado realmente pela acomodação local de camadas de rochas subterrâneas. Agora, em 7 anos, 4 tremores registrados, né? E o terremoto registrado na escala Richter com a numeração, né? A tipificação. Não está descartado que a região possa registrar até um abalo um pouco maior ou um pouco menor, mas isso é natural, né, Caio? Sim, porque como eu comentei, é uma característica da geologia aqui da região, da rocha basáltica, ela ser densamente fraturada, e essas fraturas geram em certos momentos elas se movimentam, tem uma acomodação natural para uma estabilização da rocha, então ela se movimenta, e essa movimentação é sentida em superfície. Muito mais forte do que isso, pouco provável que vão ser detectados tremores mais fortes que seja de 2.0, 2 ponto alguma coisa, porque não está relacionado a grandes zonas sísmicas como nos Andes. Mas não está descartado que já ocorreram no passado, vão ocorrer possivelmente em outras oportunidades. Sair de casa ou de prédios mais altos é a melhor atitude? Se os geólogos também têm esse tipo de orientação, além do Corpo de Bombeiros? É interessante essa atitude, porque um tremor desse ele não tem força para causar danos estruturais. Mas às vezes pode acontecer, como já houve relatos, de desabar o gesso de uma residência, porque são estruturas não estruturais, né? São estruturas, às vezes uma construção mais precária, às vezes pode ter até uma vibração mais simples, até de um caminhão passando na rua em frente de uma casa que não tem uma estrutura tão sólida, pode causar algum dano, né? Então um tremor desse, como tem uma vibração, se tem alguma estrutura não muito sólida, pode causar algum dano. Então o ideal é que se as pessoas perceberem que está causando uma vibração muito forte, sair das casas, ficar um local mais seguro, que não tenha risco de cair nada na cabeça, mas não podemos assustar a população, que não vai acontecer nada tão mais forte que possa causar alguns danos mais graves. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. O Caio Torquês, geólogo aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Como ele disse, não há motivo para alarde. Então, portanto, os gringos aqui de Caxias podem continuar tomando um vinho, comendo um salame italiano. A cidade tremeu, mas tudo segue ao normal aqui na capital da Serra Gaúcha, né, Coelho? Tá certo. Obrigado, Marcelo Chemali.